Olá, este é o Electro Beckham HC260, uma plaina desengrossadeira combinada, ou plaina desempenadeira se você estiver nos Estados Unidos, e eu comprei ela de segunda mão há quase 9 anos. É uma ótima máquina, me serviu muito bem, apesar de alguns pequenos problemas. Quero atualizar esta máquina por 3 motivos. Primeiro, alternar do modo de plaina para desengrossadeira e vice-versa pode ser bem complicado e demorado. Algumas das plaina desengrossadeiras mais modernas têm mesas inclináveis, que são muito mais práticas de usar, e me incomoda ter que encontrar um lugar para colocar as peças sobressalentes da mesa e da guia quando a máquina está no modo desengrossadeira. Porque quando você está trabalhando em um projeto, onde quer que você coloque essas peças, elas sempre parecem atrapalhar. Em segundo lugar, a extração de pó no modo plaina é ruim. Os cavacos voam para todo lado. Meu extrator tem só um cavalo de potência, mas ainda acho que deveria lidar melhor com esses cavacos. Não sei se faltou algo na compra, mas não tenho certeza de como esse duto se prende aqui. Sempre usei pequenos grampos em G para segurar a proteção. Em terceiro lugar, apesar de ser ótimo para fresar pequenas peças de madeira, notei limitações ao usar em peças maiores. Não é preciso o suficiente, gerando discrepâncias que depois precisam ser corrigidas. Também considero irritantes as saliências internas. Elas prendem e seguram os cavacos, o que torna um pouco incômodo e irritante limpar. Ao longo dos anos, já substituí tanto a correia de transmissão quanto um rolo de alimentação de borracha, além das lâminas, obviamente. Então, também é ótimo que os componentes para essa máquina sejam facilmente encontrados para comprar. Essas máquinas ainda são fabricadas, mas hoje são vendidas como metabo. Agora, meus requisitos para uma nova máquina. O orçamento continua sendo importante. Eu não quero gastar mais de 1.500 libras. Mas, ao ver as opções, isso limita bastante. Por isso, vou considerar opções até cerca de 2.000 libras. Quero que funcione em uma tomada comum de 3 pinos do Reino Unido. Mas, algumas máquinas exigem alimentação de 16 amperes. Tenho energia de 16 amperes na oficina para a serra de bancada, mas quero evitar custos com mais trabalho elétrico, já que há várias tomadas de 13 amperes onde a máquina ficará. Como estou fazendo um upgrade, você pode pensar que quero um bloco de corte com cabeçote espiral e lâminas de carboneto, mas, na verdade, tenho dúvidas sobre isso. Sempre me dei bem com facas de plaina comuns e consigo afiá-las facilmente. Então, rapidamente, coloco um fio novo e continuo trabalhando. Vi um vídeo do Ben, do Hugh and Orr, sobre as lâminas de carboneto serem difíceis de substituir. Aquilo me pareceu um pouco assustador. Após falar com o Ben, ele disse que os prós superam os contras, e talvez só tenha tido azar com a máquina. Mesmo assim, ainda não sei qual caminho escolher. Além disso, quanto mais lâminas, melhor, seja com lâminas de plaina comuns. Por exemplo, 3 lâminas em um bloco de corte sempre vão deixar um acabamento melhor do que 2. Ou com as lâminas de carboneto, 66 é melhor do que 44, por exemplo. Em relação à capacidade de largura e à altura dentro da desengrossadeira, quanto maior, melhor, na minha opinião. Quanto mais potente for o motor, melhor. E também vou precisar de uma base móvel, já que preciso puxar a máquina para longe da parede quando for usinar pedaços de madeira mais longos. Quero algo que eu realmente goste de usar, pois encaro como uma ferramenta para a vida toda. Vamos analisar as opções, colocá-las em uma planilha, codificar por cores conforme meus requisitos e dividi-las em 3 categorias. A primeira categoria tem apenas uma máquina, que é a Lumberjack PT300, e 5 é a máquina com o preço mais baixo da lista, a única abaixo de 1.000 libras. É uma das 2 únicas máquinas com largura de 12 polegadas ou 305 milímetros. Infelizmente, a alimentação elétrica da máquina parece ser um problema, assim como destaquei ao analisar a ótima, mas eletricamente problemática, serra de bancada TS-1800 deles. Ela pode desarmar o disjuntor se certos requisitos não forem cumpridos. E agora é vendida sem plug para ser ligada a uma tomada de 16 amperes, embora alguns a usem normalmente em tomadas comuns de 3 pinos. Para alternar entre desengrosso e desempenadeira, é preciso levantar metade da mesa e ajustar manualmente a coifa de pó em cada modo, o que considero um fator decisivo contra em relação a outros modelos que mostrarei. Quero uma máquina que troque de modos de forma rápida e fácil. É uma boa máquina pelo preço,
E ouvi que futuramente terá cabeçote de corte helicoidal vendido separadamente, mas devo descartar essa opção, pois não atende a todos os meus requisitos. Vou só lembrar que tem um código de 5% de desconto para Lumberjack. Se quiser alguma ferramenta deles, use o código Rag&Bone Brown no checkout. A próxima categoria de máquinas custa um pouco mais. Essas máquinas trocam de desempenadeira para desengrossadeira ao levantar duas mesas separadas, agora com cobertura de pó basculante, o que considero uma grande melhoria sobre a da Lumberjack. Essas são as Charnwood W5, 83 e a Record Power PT107 e parecem ser máquinas bastante semelhantes. Ambas têm 3 lâminas no bloco de corte, melhorando em relação à minha máquina atual, que tem 2. Também possuem plug comum de 3 pinos. A Record Power tem motor de 2.200 watts, mais potente que os 1.500 watts da Charnwood. O próximo nível de preço são as máquinas que convertem de desempenadeira para desengrossadeira levantando só uma mesa, facilitando a troca de modos. Porém, são as mais caras. Temos a Axminster AW2 1260S, Charnwood PT 10S iTech 260SS e a Record Power PT 310. A maioria também tem blocos de corte em espiral, exceto a Record Power, que usa 3 facas de desempenadeira. Infelizmente, só a Axminster dessas opções funciona com plug comum de 3 pinos. Essa máquina tem um motor menos potente, com 1.500 watts. E também tem o menor número de lâminas de carboneto, apenas 24 no total. E quando você olha para aquele bloco de corte, ele realmente parece meio patético. A Axminster parece ter esforçado para oferecer essa máquina por um preço menor que concorrentes, mas questiono se 24 lâminas bastam. Vendo as fotos, isso não me faz confiar na capacidade dela de fazer um bom trabalho com tão poucas lâminas. Infelizmente, não há avaliações dessa máquina no YouTube. E eu até entrei em contato com a Axminster porque eu realmente gostaria de fazer uma análise dela. Mas conseguir respostas deles tem sido como tirar leite de pedra. Entre as opções, a Charnwood possui bloco de corte com 44 lâminas, mais comum, e a iTech tem 66. Mas esta é a máquina mais cara da lista, passando um pouco do orçamento de 2.000 libras. A Record Power parece uma boa opção, com 3 facas e largura generosa. Mas qualquer uma exigiria trabalho elétrico na minha oficina. Só depois de gravar este vídeo é que encontrei mais algumas opções online, que aparentemente estarão disponíveis este mês, outubro de 2023. Blocos de corte com cabeçote helicoidal para a Record Power PT107 estão começando a ser vendidos. As informações online ainda são limitadas, mas já enviei e-mail a um fornecedor para saber mais. Terá uma versão com 26 lâminas, parecida com o bloco de corte Axminster. Então presumo que foi lançada para competir. Essa custará cerca de 1.700 libras e uma com 44 lâminas, cerca de 2.000 libras. Ambas as máquinas funcionam em uma tomada comum de 3 pinos do Reino Unido. Depois, as coisas se complicaram ainda mais. Após uma atualização semanal no meu canal do Patreon, o Will, da oficina Jorvik, citou uma máquina que eu desconhecia e cabe no meu orçamento. Vou incluí-la na lista de opções. Esta é a Hama A200, e 26 custa 1.434, e se encaixa na minha segunda categoria. 2 mesas elevatórias e 3 facas, não uma cabeça helicoidal. Liguei rápido para o grupo Felder, porque não achei no site se precisava de 13 ou 16 amperes. Infelizmente, é uma máquina de 16 amperes, então descartei essa opção. As máquinas deles possuem bloco de facas de troca rápida e autoajustável. Parece interessante e, ao que parece, só disponível nas máquinas do grupo Felder. Detesto deixar as coisas em suspense, mas estou sem ideias aqui. Geralmente, quando começo a colorir e organizar minha planilha por preço, logo encontro a máquina ideal. Mas desta vez estou em dúvida. Ainda assim, pensei em algumas opções. A primeira opção é continuar com as lâminas de desengrosso e pegar ou a Charnwood W5, 83 ou a Record Power PT107. Qualquer uma já seria uma grande melhoria, mas temo me arrepender se não escolher uma opção com elevação de apenas uma mesa.
A segunda opção é arriscar na AW2260Is, que tem um bloco de corte que parece preocupantemente pequeno. E a terceira opção é esticar bastante o orçamento. Fazer um serviço elétrico para instalar uma tomada de 16 amperes e escolher entre a Charnwood PT10S ou a iTech 260SS. E a quarta opção é considerar uma das novas versões com bloco de corte helicoidal da Record Power PT107 e sem a opção de elevação de mesa. Então, pergunto a vocês, espectadores, o que fariam no meu lugar? Avisem nos comentários e obrigado por assistirem.